Sejam todos bem-vindos ao canal Hobbies de Negócios MKT. Hoje, vamos mergulhar em um tema que tem gerado muita discussão e preocupação entre os amantes do futebol no Brasil, na elitização do futebol brasileiro, e como a seleção nacional se afastou do povo ao longo da última década. Recentemente, números da bilheteria da seleção brasileira nas eliminatórias para a Copa 2026 chamaram a atenção de todos. Com apenas 2 partidas contra Bolívia e Venezuela, a seleção arrecadou impressionantes 23,6 milhões de reais. Hoje, vamos explorar o que esses números significam e o que eles nos dizem sobre o atual estado do futebol brasileiro. Quer ficar por dentro do marketing esportivo? Então, já se inscreve no canal Hobbies de Negócios MKT. Ative as notificações e deixe aquele like. A seleção brasileira levantou a tão cobiçada taça da Copa do Mundo pela última vez em 30 de junho de 2002, depois de vencer a Alemanha com 2 gols do artilheiro da competição, Ronaldo Fenômeno. O grito de "o campeão" saía com emoção da garganta dos torcedores. As ruas do país eram tomadas pelas cores verde e amarelo. O Brasil se consagrava com o pentacampeonato, o primeiro e único da história do torneio. 20 anos depois, porém, o interesse pelos brasileiros na Copa do Mundo não parece mais o mesmo. Comecemos pela primeira questão: como a seleção brasileira superou a bilheteria de 15 dos 20 clubes da Série A do Brasileirão 2023. Isso nos leva a um panorama que é um tanto preocupante. Apenas 5 clubes, Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Grêmio, apresentam uma renda bruta maior que a arrecadação da seleção. Isso nos faz refletir sobre como a seleção, que deveria representar a paixão do povo, agora parece estar distante dessa realidade financeira. Após disputar amistosos fora do país no primeiro semestre de 2023, a seleção brasileira estreou em solo nacional na data FIFA de setembro, pela primeira rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O duelo com a Bolívia, no Estádio Olímpico do Pará, registrou 10,8 milhões de reais de ingressos. Já contra a Venezuela, na Arena Pantanal, foram 12,7 milhões de reais. Os números vão aumentar em breve, afinal, em 21 de novembro, na próxima data FIFA, o Brasil receberá a Argentina no Maracanã e tem expectativa de casa cheia. Para efeito comparativo, apenas 5 clubes apresentam renda bruta maior que 23 milhões de reais no Brasileirão 2023, em Flamengo, 43.407.730 reais, São Paulo, 36.697.177 reais, Palmeiras, 35.063.121 reais, Corinthians, 32.411.379 reais, e Grêmio, 26.873.482 reais. Um ponto fundamental é o custo dos ingressos para os jogos da seleção. Enquanto muitos clubes buscam preços acessíveis para atrair torcedores de todas as classes sociais, os ingressos para a seleção frequentemente têm valores elevados. Isso levanta questões sobre quem realmente pode se dar ao luxo de assistir aos jogos da seleção e como isso afeta o acesso do público. O São Paulo Futebol Clube, por exemplo, na gestão do Júlio Casares, na qual intitula de o clube mais popular do Brasil, e você não está lendo e ouvindo errado, os ingressos custam por volta de 50,00 para quem não é sócio-torcedor. Evidente que em momentos mais decisivos, os valores sobem para garantir a arrecadação. O diretor Belmonte afirmou que a política de garantir uma cota de 9 mil ingressos com valor 50% mais baixo que o mais barato é mantida. Segundo Casares, você sabe que estou presidente, vim da arquibancada, conheço a luta do torcedor para ver o jogo. O Morumbi é uma casa muito grande. Era um programa nosso de campanha, incluir torcedores. Tem pessoas que estão indo no estádio pela primeira vez na vida por condição econômica. Se você tem um estádio grande, pago, quitado, que tem condição de você arcar com uma precificação média que atenda todas as classes, A, B, C, D e I, você pode fazer, disse. E continua, mais do que isso, há o legado esportivo de você ter o torcedor dentro do estádio, com energia importante para o jogador, para todos nós. O ecossistema também vive disso, as lojas, os restaurantes, a dinâmica de um estádio cheio. Eu prefiro ganhar um dinheiro, em média, um pouco mais baixo, mas ter o torcedor, que é o consumidor que estará presente. O São Paulo hoje tem nessa gestão uma quebra geracional, tem um presidente que, por experiência na iniciativa privada, como gestor, também encara a realidade de um torcedor. E você também garante que a classe A, dos camarotes, cadeiras especiais e cativas, possam pagar e subsidiar essa diferença. Prefiro a casa cheia, do que só ter um dinheiro bom e a casa vazia. O Morumbi, o São Paulo é de todos. Nós vivemos slogans na história do São Paulo como o mais querido, o clube da febre e agora é o mais popular. É uma realidade, é hoje o clube mais popular do Brasil. O futebol, portanto, é mais do que apenas um esporte no Brasil. Ele é uma parte vital da cultura e da paixão do povo brasileiro.
No entanto, a elitização da seleção representa uma ameaça a essa identidade. A identificação do povo com a seleção é crucial, e quando essa conexão se enfraquece, perdemos uma parte importante do que torna o futebol brasileiro único. O goleiro Ederson, em entrevista pós-jogo, após o pífio e patético resultado do Brasil contra a Venezuela, afirmou que o estádio não estava completamente cheio, e é muito compreensível pelo valor do ingresso. No meu ponto de vista é um absurdo, metade do ingresso R$ 300. Eu acho que isso tem que ser mudado. Sabemos todos da condição do povo brasileiro, é quase um salário mínimo uma entrada inteira. É uma coisa a ser pensada por parte da CBF. A seleção costumava ser uma inspiração para jovens jogadores, mas agora, ela parece cada vez mais distante dos valores e realidades do futebol de base. Isso pode ter consequências preocupantes para o futuro do futebol brasileiro. Há um processo de elitização do futebol que está em marcha há algumas décadas, tendo se intensificado com a arenização. A elite clubística e a grande mídia têm achado isso ótimo, porque o faturamento aumentou. Estou curioso para ver o que vai ocorrer num tempo mais alongado, mas não ficaria surpreso se daqui a alguns anos os clubes tivessem de repensar suas estratégias. O povão foi alijado dos estádios e está cada vez mais distante do futebol, passivo diante da televisão. O desinteresse pelo time de Diniz, em parte, resultante disso. As frações populares da população brasileira têm sido afastadas dos estádios, e não é de agora, tampouco um fenômeno exclusivamente nosso. Já se escreveu muito sobre os impactos dos estádios ao padrão FIFA e de como eles representam a apoteose de um modelo de espetáculo destinado a fãs, um tipo que está mais para espectador do que para torcedor, se não mais a fanáticos. Há dois vetores essenciais para se compreender este processo e nenhum deles foi inteiramente investigado: a transmissão dos jogos e a marketização da gestão. Como o futebol não é pensado como um bem primordial, ao ponto de ser reivindicado como um direito, e tendo ofertas alternativas aos jogos, via televisionamento, o afastamento das classes populares dos estádios se deu de forma resignada. Não há dúvida de que os estádios foram elitizados, as câmeras denunciam isso, nem é preciso fazer pesquisa em loco. No entanto, este processo tem certos meandros que precisam ser considerados, pois o futebol segue sendo consumido por outras vias. De maneira geral, os estudos das emoções sugerem que as classes altas tendem a demarcar as diferenças entre o público e o privado, confinando as emoções a este. Tomando-se a constatação como ponto de partida e agregando-se a ela o fato de que nos estádios brasileiros houve uma mudança expressiva no perfil do público, é razoável a hipótese de que os torcedores pareçam mais distantes da seleção, porque quase não se vê manifestações efusivas. Este público que frequenta os jogos da seleção possui um repertório escasso de performances coletivas, muito diferente dos grupos habituados aos estádios. Canta-se o hino nacional, vai-se os jogadores, aplaude-se um lance inusitado e faz-se selfie na hora do gol, basicamente. Diante dessa situação, é imperativo que repensemos o modelo atual. Precisamos considerar a revisão dos preços dos ingressos, tornando os jogos da seleção mais acessíveis. Além disso, é fundamental encontrar maneiras de envolver a comunidade e as bases do futebol na seleção, de forma a trazê-la de volta ao povo de modo orgânico e não pontual, para caçar likes e ficar com a imagem exemplar na velha mídia. Em resumo, a elitização do futebol brasileiro e o distanciamento da seleção do povo são questões que merecem nossa atenção. É fundamental que repensemos o modelo atual e trabalhemos para tornar a seleção uma representação mais autêntica da paixão e identidade do futebol brasileiro. Vamos refletir, CBF, sobre o que podemos fazer para trazer a seleção de volta ao coração do povo e manter viva a chama do futebol no Brasil. Obrigado por assistir, e não se esqueça de compartilhar suas opiniões nos comentários. Até a próxima!